Olá, bom dia a todos. Hoje, nossa aula de geografia, será dada por mim, professor Emerson, pois a professora Niclésia retornou às aulas presenciais e eu fiquei com as aulas remotas, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de geografia, onde nós iremos abordar o assunto sobre a diversidade étnica e cultural do Brasil. Aí vamos falar sobre a população brasileira, né? A população jovem, a violência, a população idosa, falar também sobre a expectativa de vida e sobre a Lei Maria da Penha, certo? Então, o nosso objeto de conhecimento será a diversidade étnica e cultural do Brasil, bem como o objetivo da aula será compreender a formação do povo brasileiro, entender as diferenças culturais do nosso país, ok? Entre a década de 1950 e 1960, o crescimento demográfico no Brasil batia recorde. Então, demográfico o quê? Crescia o aumento do número de habitantes, ok? Então, a partir da década de 1970, a população brasileira passou a crescer em ritmo mais lento, né? Entre as explicações está a queda da taxa de fecundidade, ou seja, o número médio de filhos por mulher, né? O perfil da maioria das famílias mudou. Antigamente, ter 4 ou 5 filhos era algo comum. Atualmente, não, né? Muitas famílias restringem a prole a dois ou menos, ou a mesmo a um filho, né? Por que que isso acontece, né, gente? Devido às dificuldades, né? Principalmente financeiras. As mulheres começaram a trabalhar também, sem ter tempo, né? E aí tudo mudou. Vamos conhecer um pouco da população brasileira. O Brasil em 2010 possuía cerca de 190 milhões e meio de habitantes, né? Ele está o quinto país mais populoso do mundo. Então, esse crescimento gradativo, né, nas décadas posteriores, segundo projeções, a população brasileira deverá crescer até 2025, possivelmente chegando a 225 milhões. As taxas de natalidade e de mortalidade no Brasil eram muito grandes na primeira metade do século XX. A população crescia em um ritmo lento. Nasciam muitas crianças, mas morriam muitas pessoas. As causas dessas mortes estavam associadas principalmente a doenças infecciosas e parasitárias, como as diarreias e as doenças respiratórias, né? Reformas urbanas, ampliação de atendimento básico da saúde e em outras áreas, como educação, realizadas pelos municípios, pelos estados e governo federal, começaram a modificar as taxas de mortalidade infantil, né? Os programas sociais, né? Tudo isso influencia. Grandes cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, começaram a fazer reformas para enviar a população para evitar a propagação de doenças. Isso foi na década de 1940, 1950, né? Então a taxa de natalidade começaram a cair muito a partir da década de 1970. Por quê? O fato de maior parte da população brasileira se encontrar no meio urbano, então isso favoreceu essa redução. Muitas pessoas perguntam, né? Mas o que é que isso tem a ver, a população urbana, com a redução de taxa de natalidade? Tem tudo a ver. Por quê? Viver na cidade tem um custo mais elevado, não é verdade? Então, as pessoas, ao contrário do que ocorria no meio rural, não produzem os próprios alimentos, não, que são caros, assim como os gastos com a educação, moradia, saúde, lazer e por aí vai. A criação de uma criança representa um custo bem maior. Além disso, muitas mulheres, como eu falei anteriormente, elas estão no mercado de trabalho, né? O que de certa maneira inibe, né, várias gestações. As pessoas se restringem a engravidar, as mulheres, no caso as mulheres, né? A taxa de fecundação.
No último censo demográfico realizado pelo IBGE, né, em 2010, a taxa de fecundidade das brasileiras caiu de 2,3 para 1,9, né? Então, a quantidade de filhos diminuiu muito. Ora, se a pessoa tem o fator, dois fatores principais, crucial, a questão da economia, né, a questão financeira de você manter uma família grande, né, e a questão também das mulheres que trabalham, né, eles são chefes de famílias, né? Então tudo isso influencia. E outras mulheres, elas de hoje, elas engravidam mais tarde, né? Chega a casar mais tarde também, aos 35 anos, né? E cai muito a taxa de fecundação. Vamos falar um pouco também agora da população jovem, né? A população jovem masculina no Brasil, né, morre mais do que a feminina. A população masculina morre mais do que a feminina, né? Devido aos índices de violência. A explicação para esse fato pode ser atribuída à violência urbana, além das questões ligadas ao consumo de álcool, tabaco, drogas ilícitas. Sem falar também que nesse patamar, às vezes chega a igualar, porque a população feminina hoje, elas tanto trabalham demais, né, como também elas bebem muito também, ingerir bebida alcoólica, né? As mulheres também estão nesse patamar. A população idosa. As razões que permitiram a queda da mortalidade infantil é a melhoria de vida da população que determinaram também o aumento da expectativa de vida da população brasileira. Isto é, população idosa, né? Ela está tendo a expectativa de vida muito maior, principalmente a classe feminina, não é isso? A notícia comprova a tendência de envelhecimento da população brasileira. Por um lado, ter muitos idosos na composição da população indica a melhoria das condições de vida, pois as pessoas estão vivendo mais, é verdade. Mas vem também a questão da economia. Vejamos, quanto às aposentadorias e pensões, o governo já prevê uma grave crise no setor previdenciário. A exemplo do que ocorreu em países europeus que tiveram a experiência do envelhecimento da população. Ao mesmo tempo que falta dinheiro para pagar as aposentadorias, falta também mão de obra. Afinal, a taxa de natalidade não está aumentando na mesma proporção. Então, se a população está envelhecendo, vai se aposentar, né? E a taxa de natalidade diminuindo, não está nascendo ninguém, então como é que vai ficar essa previdência? Quem vai mantê-la, né? A questão da economia também, a mão de obra, né? Força de trabalho. Os governos municipais, estaduais e federais têm estabelecido novas leis para enfrentar essa questão, com o aumento do tempo de contribuição da previdência e da idade mínima, né? Que hoje, por exemplo, só não mudou o rural, né? Que é homem 60 anos e mulher 55, mas e contribuição de 15 anos. Mas, por exemplo, eu, professor, a idade mínima de se aposentar, né, é 55 anos, mas tem que ter 30 anos de contribuição. Antes era 25. Né? As mulheres eram 52 anos, 50 anos com 25, passou para 52 anos, 30 anos de contribuição e por aí vai. Né? Em outros setores de funcionalismo público, chega a ter 35 anos de contribuição. E tem uma somatória, né? Tem que ter a idade mais a contribuição. Por exemplo, 35 anos de contribuição, 60 de idade, já dá 95 anos, né? Somando, né? Quer dizer, teve que passar por esse processo devido ao envelhecimento da população, né? E a pequena taxa de natalidade. Ok? Então, todas essas questões influenciam, né? Melhora a qualidade de vida das pessoas, elas vivem mais, mas também a economia sofre por conta disso, porque as pessoas estão se aposentando. Não é isso? Vamos falar agora, gente, de um fator crucial, importante, sobre a Lei Maria da Penha. Acho que vocês já ouviram falar, né?
Vou fazer uma rápida leitura aqui, né? A Lei Maria da Penha, gente, é a lei número 11.340/2006. Então, ela é de 2006, certo? Tem como objetivo eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres, além de punir com mais rigor a violência física contra a mulher, né? O nome da lei é uma homenagem à senhora, né? Maria da Penha Fernandes, mulher que ficou paraplégica, né? Depois de quê? De ter levado o tiro do marido nas costas. Durante anos, ela foi espancada pelo então marido até que sofreu a tentativa de homicídio. Então, julgado o ex-marido, ele foi preso, né? E condenado, mas ficou 2 anos preso na cadeia. Então, ela é revoltada com a lei branda, com a lei que beneficia, de uma certa forma, o indivíduo, né? Branda, né? Lei com a questão do tempo pouco, né? Que ele passou na cadeia. Então, branda, né? Com a lei branda. Então, ela recorreu ao OEA, a Organização dos Estados Americanos, que criticou o governo brasileiro a negligência, a irresponsabilidade, né, em relação à violência contra a mulher. Então, eles orientaram que o país criasse uma lei contra esse tipo de crime, e foi o que aconteceu. Se eu não me engano, foi na gestão do presidente Lula, né, em 2006, né? Ele entrou em 2003, aí ele foi e sancionou a Lei Maria da Penha, né? E essa lei, gente, ela é sobre a violência doméstica. Ela veio para proteger principalmente as mulheres. Mas não esquecendo também que a Lei Maria da Penha, da violência doméstica, se o homem sofreu violência doméstica por parte da sua companheira, né, ela pode ser enquadrada também, porque ela está praticando uma violência doméstica. Não é isso? Então, nessa nossa aula de hoje, nós falamos sobre a diversidade étnica da cultura do Brasil, né? A população brasileira, a questão do envelhecimento, a taxa de natalidade que caiu, não é isso? Falando sobre a população jovem que sofre a violência, né? Devido drogas, o consumo excessivo de álcools, no fumo, né? Que é o tabaco, né? A população que fuma, né? E falamos também sobre a Lei Maria da Penha. Então, eu vou passar uma atividade para vocês, né? E vocês fazem as devolutivas, sem esquecer de colocar qual é a sala, o nome completo e a escola, tá certo? Outra coisa, um recadinho aqui. Eu gostaria que vocês que estão nessas aulas remotas procurassem a escola João Landim, né? Procurassem a pessoa lá de Cleilda para pegar o livro de História e de Geografia que elas têm lá, tá certo? Para que vocês acompanhem aqui, para que eu não